Fala bonito, fala bonita, eu sou a Cláudia e hoje nós estamos aqui no Viva Leve, Viva Junto. E eu sou Caísa e hoje vamos criar um espaço sobre uma conversa que é um pouco polêmica, que é a solidão na terceira idade. Mas por que que ela é polêmica? Porque muitos acreditam que a partir dos 60 anos nós estamos no final da nossa vida. E na verdade não, estamos só começando. É um momento de amadurecimento, de transição, que precisa ser olhado também com cuidado, com amor, tanto nos seus ambientes familiares, tanto quanto nos seus ambientes sociais. Então, hoje a nossa conversa é sobre a solidão. É, isso aí, Caísa. E polêmica por quê? Porque muitas vezes a solidão ela é sutil, né? Ela é silenciosa. Então tem alguns aspectos no comportamento que a gente observa aí que vai tendenciando a pessoa a estar num dia a dia muito mais recluso, muito mais sozinha, e ela não se dá conta que ela está vivendo o lado aí negativo da solidão. Porque também tem isso, né? A solidão Sim. tem o seu lado de aprendizado, mas também tem um lado negativo que leva ao adoecimento, né? Sim, porque a solidão, ela tem esse significado também de estar só, né? E hoje está sendo ressignificado também pela palavra solitude, né? Que é também estar só, mas estar presente, estar bem consigo mesmo, né? Então, hoje eu vejo muito trabalho dessa questão da solidão, porque a gente nunca tá sozinho, né? A gente sempre está com o nosso ser, com as nossas vontades, né? Só que a solidão, ela às vezes ela chega num ponto de abandono. E aí há uma diferença, né, Sim, entre a sim. solidão e o abandono. É, tem essa diferença mesmo. Você me fez até lembrar um atendimento desses que eu tive, onde desses no sentido, né, de um dos, em que uma senhora ela ficou sozinha, ficou viúva, né, ela ia morar sozinha porque os filhos não moram aqui na mesma cidade, e ela pegou e falou assim, mas agora eu vou ter que viver comigo? Sozinha? Eu falei, você sempre viveu com você. A diferença Sim. é que agora você vai ter que repensar, né? Algumas coisas e se adaptar a essa nova situação. E você falou algo que me fez pensar o seguinte: a solidão e a solidão ela leva numa tendência ao isolamento. Mas a solitude, ao contrário da solidão, é você escolhe viver aquele momento sozinho, né? A solidão, muitas vezes, ela é imposta. Um exemplo, às vezes a pessoa fica adoecida numa cama, às vezes a pessoa tem que morar sozinha, né? Tem no sentido, os filhos moram longe, um parente mora longe, ou não tem parentes, né? E aí a solitude já faz um movimento muito contrário. Você para fazer, para vivenciar. E diferente do que a gente vê por aí, eu vou viver a solitude, vou tomar um sorvete. Oi? Oi. Como Isso é um assim, né? ato de autocuidado, É, né? De passear com exatamente. você mesmo, de É, estar com você mesmo, não de estar em solitude, né? exatamente. A solitude, ela não exige, mas ela leva você para uma situação de self, né? De olhar para si com cuidado. Ué, por que eu me sinto assim? O que eu quero aprender com isso? São perguntas íntimas e profundas para a gente olhar para si, né? Ela leva um movimento de você querer olhar para você. É Sim. diferente, tudo isso com muito cuidado, né? A gente está falando não de uma categorização, mas de uma escolha, E às né? vezes a gente passa uma vida inteira, né? E aí eu acho que é nessa idade que a gente tem que aprender na marra a olhar para dentro, a se conhecer, porque eu acho que é um caminho do autoconhecimento também. Por isso que a gente fala da sabedoria na idade mais avançada. Mas é também porque é um momento que a pessoa tem a oportunidade de parar para se conhecer, para saber o que que ela gosta, quem é ela no meio, nesse meio social, nesse ambiente, né? E é um momento de oportunidade. Só que, Uhum. assim, às vezes é o que eu tava falando, as pessoas confundem a solidão com o abandono, né? E muitas vezes é a opção da pessoa também. Né, que fez uma opção a vida, às vezes não ter filhos, ou então viver uma vida mais direcionada para um cunho religioso. Exemplo, os monges. Os Sim, monges, eles sim. vivem sozinhos em montanhas, os eremitas. Então, assim, Por uma é escolha, né? Por por uma uma escolha. escolha, por uma escolha. É bem isso mesmo.
Mas essa questão mesmo da solidão, quando você está vivendo nesse momento de mais recolhimento, ou está vivendo sozinho, ou porque também tem aquela situação da solidão acompanhada que eles falam, né? Que às vezes você está entre pessoas, mas não se sente realmente acompanhado. Esse é um das situações que a solidão vivenciada de uma forma mais negativa, ela leva você ao adoecimento, né. Então, por exemplo, quando a gente fala "Poxa, eu quero estar sozinho, tá, mas eu não preciso estar sozinho". Da mesma forma que tem pessoas que falam: "Eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo viajar sozinho, eu não consigo comer sozinho, né, eu preciso estar em lugares com barulho". Tem pessoas que evitam isso. E às vezes a vida está pedindo, como você falou, né, a vida está pedindo esse silenciar, esse olhar. E uma das causas de adoecimento é justamente essa busca incessante pelos barulhos, essas distrações que as redes sociais, enfim, a vida, né, nossa, muito agitada, acaba levando a gente a não olhar para si, a ter esse automatismo. E aí, quando de repente dá por si, fala: "Poxa, mas aquele lugar já não me faz tão bem, né? Mas olha, o sorvete já não tem mais aquele sabor, né". Eu gosto de azul hoje, não quero mais o vermelho, É, né. E é a exatamente. história é o momento de você começar também a colocar os limites, né. E eu Uhum. acho que isso deveria deve ser começado muito cedo, só que eu acho que na terceira idade começa um movimento de produção. Eu penso, porque a gente é produtivo a vida inteira. A gente já tem que levantar para trabalhar, a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que produzir com a família, a gente tem que sempre estar produzindo. E quando a gente chega na terceira idade, é um momento de você começar a receber um pouco, né? Um pouco assim de retorno, ou então parar, pronto, agora eu posso, já fiz meu pé de meia, agora eu posso descansar, ou então não. Eu posso diminuir alguns tipos de demanda, de trabalho, tudo. Mas, nesse reduzir, eu acho que vem aquele impacto, eu não sou mais necessário. É sim, é uma das inclusive é uma das percepções do sentido da solidão, né, principalmente da pessoa idosa, né, da pessoa que chega num patamar onde ela já vivenciou vários lutos, já teve várias transformações na vida, e ela não ressignificou, ou ela não elaborou isso dentro dela. Então isso vai acumulando. Então, ao contrário de pessoas aí aos 20 anos, não quer dizer que a pessoa de 20 anos não tenha solidão, não é isso. Sim, O que eu sim. estou dizendo é que, ao longo da vida, né, na dinâmica de viver para os filhos, de viver para o trabalho, de viver para o estudo, que tem que dar conta de tudo, muitas vezes não elabora as coisas de uma forma mais tranquila. E aquilo vai parar onde? Né, vai para o porãozinho emocional, como a gente Vai. fala, e aí ela fica reverberando isso, que é o que acontece nessa idade normalmente, né. Cria-se os epitáfios. Existe uma médica que ela fez, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela fez um estudo muito interessante numa área em que as pessoas estavam já no final da vida mesmo, né. Então, eh nesse estudo que ela fez, ela identificou que as pessoas que estavam lá, o que elas mais percebiam é que elas diziam para si: "Poxa, eu não fui o advogado que eu queria ser, eu não fiz aquela viagem que eu queria fazer". Elas ficam remoendo isso, né, de não terem feito, de não terem vivido exatamente como deveriam viver. Então, assim, diz que é muito interessante isso, porque elas sabem exatamente o que elas queriam fazer, mas não fizeram. Sim. Então fica esse momento, né, para elas, perceberem, se auto-perceberem. E é o que você estava falando antes, a gente não tem essa cultura, Não. né, de pensar agora: "Espera lá, como que é isso? Como que Qual eu que é o meu cuido de mim? propósito? Qual que é o meu propósito?". E às vezes o propósito, ele pode parecer egoísta, mas ele não é, que a gente pode até falar sobre isso depois, né, sobre o Sim. propósito, acho muito interessante. Mas, levando aí para o lado da solidão em si, às vezes ela tem essa condição mais crônica, né. Por quê? Essa pessoa que já passou por várias situações e não elaborou isso de uma forma tranquila e suave, ela vai reverberar lá na frente. Isso vai ficar latente nela,
né? Então, e aí você imagina que ela já não tem mais aquela condição cognitiva, né? Sim, a A agilidade agilidade, também, exatamente. hoje eu vejo muita dificuldade na terceira idade de estar acessando a internet, de estar indo ao banco, de estar indo resolver, as Uhum, questões que necessita de um celular, né. é, Isso já elimina eles de um público, né. aham, E aí eu vejo eles tentando, só que para eles é muito difícil, porque eles viveram uma vida toda produzindo em outros setores, né, no uhum, setor familiar, no setor do trabalho, e agora eles sendo excluídos por causa de uma era digital também, é. né. E aí entra uma pergunta assim: quando há um limite entre a solidão e a depressão? É muito interessante essa sua pergunta, porque, ao contrário do que se imagina, a solidão ela leva ao adoecimento também, Sim, né, porque ela sim, eleva o nível do cortisol, né, e aí ela baixa o nível da dopamina, serotonina, cai essa produção, e ela começa a entrar em pensamentos, ou seja, tem uma alteração química no cérebro, sim. né, então, O tem um nós somos criados para viver em sociedade, né, em ter contato com as é, pessoas, com os ambientes, com a natureza, com tudo. E no momento em que a gente tá nessa solidão, a gente tá totalmente fechado num é, mundo, lógico, né, confrontando o tempo todo com a nossa presença, com o nosso a nossas questões internas, mas também mexe todo com o sistema fisiológico, sim, que completamente. pode agravar ainda mais essa Uhum. situação. Lembrando que o cortisol em si, ele reduz a neuroplasticidade do cérebro. Então você entra numa situação de lentidão de memória, de aprendizado, né. Então ele vai mexer quimicamente, biologicamente com toda a sua estrutura, né. Então a pessoa vai levando para esse entristecimento, que aí as pessoas falam: "Ah, mas é assim, esse entristecimento não é uma tristeza profunda". É aquela forma sutil do dia a dia que a gente estava falando anteriormente. Então é importante prestar atenção nisso. E um passo para se levar para se construir um processo de depressão vindo aí dessa vivência negativa da solidão. É bem Uhum. interessante isso, que às vezes a gente até nós no dia a dia a gente Esquece. faz esquece e Sim. faz essa construção sem se dar conta. Por isso que é importante, em alguns momentos, ir para a solitude, o lado bom de viver a solidão, olhar para a solitude e dizer assim: "Poxa, espera lá, essa autorreflexão, né, essa autoanálise, poxa, eu não estou saindo mais, né, eu espera aí, eu gostava de fazer tal coisa, já não estou fazendo". E mesmo para quem convive com pessoas que vivenciam isso, fala: "Espera lá, olha, meu tio ou meu pai, ele gostava de fazer tal coisa, de sair com o neto, já não está saindo mais". Né, então às vezes ele não é que ele está depressivo ou pode ser um estado só deprimido, né, que Uhum. também está criando aí, entrando nessa linha, nessa condição de um aspecto mais, né, de tristeza, né, de algo então assim, nem sempre a pessoa está, nessa condição mais pesada, mais negativa, mas ela pode estar sendo criada e ninguém se dá conta, né. Sim. E uma coisa que eu percebo é que nessa fase são poucos, que procuram terapia. Que são poucos idosos que procuram assistência, porque às vezes eu sinto que eles querem conversar, que eles querem ter mais abertura, né, e eles não conseguem dentro de casa, eles se fecham mais, ou é só uma impressão minha? Não, eu acredito que não é uma impressão sua não, é uma realidade, porque até vindo dessas escutas, a pessoa quando ela tá mais reclusa, mais quieta, ela acredita lembra que a gente falou dos pensamentos negativos, o excesso de cortisol que leva para um estresse, ela vai ficando um pouco mais introspecta, né. Então ela leva para um caminho de dizer assim, "Eu posso incomodar", né. Exato. Ou às vezes até não sentir-se num local de fala. Né, como você disse antes, a tecnologia não permite, você não sabe do que você fala, então não tem essa questão do pertencimento. Porque, veja bem, ó, ao longo da vida dessa construção da pessoa idosa, ela perde às vezes um companheiro, perde um irmão, né, Filho. um filho.
né. Então ela vai lidando com essas situações e ela vai guardando aquilo para ela. Então procurar a terapia seria maravilhoso, só que que eu observo, que também pode ser um outro pano para manga para a gente discutir isso futuramente, em que a estrutura da terapia convencional, ela talvez não atenda, totalmente às questões da pessoa idosa. Por conta do Exatamente. isolamento. Então aquela questão de não estou dizendo que é errado, tá, mas estou dizendo, assim, no sentido de que existe uma tendência que se você, por exemplo, tomar um café numa cafeteria, conversar sobre o que ela está sentindo, ter uma escuta ativa mais profunda, com profundo interesse, isso também é uma terapia. Então, por que eles não procuram? Porque eles acreditam que a dor deles não é importante. Sim. E, eu não preciso Já resolver tô no isso. final da vida, pra que eu É, vou me preocupar com sabe, eu vejo e assim, eu não sinto que é acessível para eles. Eu já, tive avós idosos e várias vezes eles deram indícios, né, de estar numa depressão, de estar numa solidão e irem pedir ajuda num postinho ou numa clínica, assim, porque eles estão sentindo essa baixa e eles recebem medicamento, mas não recebem uma guia para fazer uma terapia ou é, algo para direcionar ele a falar, a trabalhar, né, mas sim um é. remédio para deixar ele mais Tem esse lance também, né, da medicamentação, né, medicamentalização, trava-língua. ah, Por quê? Cara, você me fez lembrar o seguinte, eh, uma pessoa, ela não estava legal, senhora, ela mora sozinha, ela tem os familiares que moram perto, e ela estava se sentindo exatamente assim, triste. Né, porque a falta de convivência social com outras pessoas, né, leva a esse estado mais isolado, como a gente estava falando. E aí, o que a filha fez? A filha levou ela para o médico. O médico encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra, o que ele fez? Vamos dar uma animada, vamos dar um up. Ela começou a tomar 2 tipos de medicação diferente. E aí, na outra vez que eu a encontrei, ela falou assim: "Eu estou me sentindo bem, mais alegre". Mas eu falei: "Mas o que a senhora está fazendo de bom?". "Ah, eu continuo indo lá, às vezes eu vou na igreja", entende? Então o ambiente dela não houve uma alteração e ela se uhum, agarrou ao remédio. Isso também é uma outra coisa muito interessante para se olhar, né. sim, Então, a terapia, lógico que tem casos que são importantes utilizar por conta de fatores, né, da baixa produção de neurônio, outros hormônios, né, que vão reduzindo, sendo reduzidos, né, nessa idade, não é sobre isso. A ideia é que às vezes a gente olha só o fator fisiológico, fator biológico, e não como um ser biopsicossocial, um ser sim, integrado, né. sim, Então, a gente já até falou uma vez aí de políticas públicas, tem os encontros do PIC, hoje a gente vê que tem as creches para idosos. O que sim, eles precisam, assim como a gente? Uma interação social, né, ele precisa dar uma olhada nessa rotina que ele tem. É importante dar uma olhada nessa rotina, porque às vezes ajustes nessas rotinas podem auxiliar muito mais do que uma medicação. Às vezes a pessoa não precisa tomar remédio, né, ela sim, precisa sim. encontrar outras pessoas, ela precisa ir botar carinha lá fora, né. E eu vejo E também fazer amizades também, fazer conhecer amizade. novas É. pessoas, porque eu acho que o importante desses grupos, desses círculos, não é só eles estarem lá fazendo, né, fazendo movimento, tudo, É, mas é aquela troca, né, do olho no olho, da conversa, de se sentir acolhido, de conversar também, explanar algumas coisas, falar algumas coisas sobre a vida. Eu acho que é um momento em que eles estão prontos para passar também conhecimento, né? E também sim, estão prontos para aproveitar um pouco de todo o trabalho, de toda a vida que eles vieram, né. sim, sim. Então eu acho que chega nessa fase, há um total desinteresse, assim, da eu acho que isso até é público, sabe. É um total desinteresse com os cuidados, com a saúde mental deles, Sim, né. Tudo se torna assim: "Ah, só vamos cuidar", né. E sim. esse cuidado ele não é só físico, né, fisiológico. É. Ele tem que ser um cuidado Ser pensado um ser como um todo, né, sim, como que é a rotina dele, o que que ele está fazendo, né, então, isso é muito importante, até porque,
essa questão da solidão, ela traz uma desconexão silenciosa. Então, aquela pessoa que aprendeu a cuidar de tantos, de todos, a pensar em tantos e todos durante toda a vida, naquele momento ela precisa também ser olhada, né? E às vezes ela precisa de ajuda para ser percebida. Poxa vida, isso também entra a questão dos cuidadores, que a gente não pode esquecer. Porque hoje em dia você pega um celular, você tá lá, você tem acesso ao mundo, né? E muitas vezes a pessoa tá lá em casa, mas a minha mãe, meu pai, ele tem uma companhia em casa, tem um acompanhante em casa que fica lá, um cuidador, né? Que fica o dia inteiro lá com ela, tá, ok. Aí você vai fazer uma visita, né, para aquela pessoa, chega lá, o cuidador tá no celular, Sim. entende? Então, assim, até a própria capacitação de uma forma muito mais integrativa desse cuidador é importante. Por quê? Ele tá ali, ele não tem só que sentar e ficar olhando assim televisão com a pessoa, né? Que ele tá fazendo, servindo de acompanhante ali, que tá prestando cuidados. Mas também pensar de uma forma de atividades lúdicas simples. Cara, você consegue fazer atividades até com um copinho de refrigerante, né? Sim. Pratinho. Né? Então, ter essa ideia de quem você vai colocar dentro de casa para cuidar do seu avô, da sua mãe, que seja, ela tem que ter, no mínimo, esse preparo. E a maioria dos cuidadores não tem esse preparo. Existem cursos, mas normalmente a pessoa que está lá na cama, né, vamos falar aí dos acamados, eles têm vida mental. Sim. Eles pensam, eles sentem. Pega um livro, vai ler para essa pessoa. Né? Vamos botar uma música, porque também Leva tem pra isso. tomar um sol na sacada e conversar, contar uma Exatamente. história, Deixe que né? ele repita a mesma história 500 20 vezes, vezes, não né? Porque tem. aquele é o momento dele, né? Então, até porque essa pessoa ela gosta de viver muito mais no passado, quando ela está vivendo a solidão, que é quando a gente fala dessa desconexão silenciosa, uma das formas da gente perceber isso é observar que ela vive mais contando as histórias do passado. Sim. Ela tem dificuldade de criar o futuro, de pensar no futuro. Então ela vive muito mais com as histórias do passado, Ela né? não consegue projetar, né? Exatamente, tem esse desafio. Então aí quando a gente fala em cuidadores, por exemplo, é uma boa você falar, olha, vamos pensar que você vai querer almoçar amanhã. Ajudar ele a construir, mas não é, vou pensar que eu vou umas férias na Maldivas, não é isso, Não, né? Eu vou pensar em coisas coisas simples. simples. Ó, então tá, e hoje à Vamos noite, programar um café essa semana, né? vamos dar uma saidinha, Vamos vamos... assistir um filme no final de semana, dar uma É, volta no cinema, vamos fazer uma volta no exatamente. parque tal dia, convidar tal amigo. É. É criar É ambientes. exatamente isso, é criar, fazer daquele ambiente que parece tão básico do dia a dia, tornar ele rico, e sem inventar a roda, né. Vou dar um exemplo, assim, bobo, músicas, né, quando você entra no YouTube, por exemplo, lá tem playlist da década de 40, 30, E né. eles adoram, eles Exatamente, adoram. meu, bota uma música daquela lá, põe a pessoa pra dançar, Assim. entende? Isso faz muito bem. Mas eu não sei dançar. Cara, no primeiro momento vai soar estranho, mas bota você a música e começa a dançar. Ele vai dançar com o dedinho, ele vai ficar assim meio, né? Porque são um pouco mais sistemáticos, mais Sim. fechados. Mas ele vai fazer isso, ele vai aderir a esse movimento, né? Meu avô, ele adorava Mazzaropi. E a gente tinha que, às vezes, colocar pra assistir, porque ele dava risada. E pra Então, gente, né, era tipo, era uma descoberta também, né? Porque é uma é, outra época, era uma coisa que. E aí exatamente. você vai vendo aqueles. Assim, né? Ele era todo do sertão. E ele era desse sertão Uhum, também, né? é, Então é interessante você trazer essas raízes de novo uhum, pra eles, é, porque pra eles é muito vivo. Eles exatamente. estão vivendo nesse passado e quando você traz essa parece que você tá, de novo, abrindo aquela possibilidade É. deles, né, sentirem, É, né. e é abrir também essa ideia, por exemplo, que por mais que traga lembranças, às vezes não tão positivas ou alegres, né? Não vamos dizer positivas, mas lembranças mais alegres, às vezes eles têm também esse hábito. Lembra que a gente falou que ele vem construindo, pô, eu devia ter feito isso, eu devia ter agido melhor com o meu filho, eu devia ter tratado melhor aquele vizinho, o meu funcionário, né? Ele está nesse processo.
Então, observar que se ele trouxer em muitos casos esse tipo de lembrança, perguntar: "Qual é a lembrança mais alegre que você tem de quando era criança?", né. Ou puxar um gancho: "Olha, como que era quando você tinha 7 anos? Você ia na escola? Aí acontecia tanta coisa engraçada". Como que era na É, sua época da escola, exatamente, né. né? Porque às vezes as lembranças que eles têm são de dor e de sofrimento. Sim. Então não adianta você buscar uma lembrança que vai deixar a pessoa reviver aquilo de uma forma, né. É possível você, voltar ao passado da pessoa sem tocar na ferida, né, Uhum. buscar coisas alegres, né. E porque eles também, às vezes, no próprio ambiente. Tentar reverter esse fluxo de pensamento, né? Exatamente, né. Porque assim, a idade também vai chegando e para assim, a elasticidade, ela para, né? É, Só que ela também um enrijecimento, começa a voltar para dentro, né? é. As nossas conexões. Na realidade, assim, não é que para, né, ela vai reduzindo, né, É, aquela ela vai produção, né. Então, assim, exato. ela vai, é o que você falou, perdendo essa flexibilidade de construir, vai ficando um processo mais lento, né. Sim. Então, assim, nesse estimular, pequenos estímulos diários, eles são extremamente importantes. E principalmente valorizar esse ambiente. Dá um exemplo, às vezes, nas questões das coisas que tem dentro da casa. Uma das falas que às vezes eu escuto é assim: "Cara, eh, meu sobrinho ou meu filho ou minha filha chega em casa, eles falam que eu vivo num museu, que tem que jogar minhas coisas fora, que tem coisa mais moderna". Então isso é um desrespeito com a história, porque às vezes dentro da casa é a história toda daquela pessoa. Tem que respeitar isso, né. Sim. Até na fala, poxa, precisa ter carinho. Então eu me lembro que uma vez, na casa de um senhor, ele viúvo, né, na casa dele, quando eu entrei na casa dele, eu tive uma sensação de muito amor, porque tem isso, a gente percebe o ambiente, né, de muito amor, e eu falei: "Nossa, tem alguma coisa diferente aqui". E aí, numa conversa com ele, ele me explicando algumas coisas referente a trabalho, ele falou assim: "Ah, essa tal coisa aqui é minha esposa quem escolheu, e ela já faleceu há X anos". Então aquilo tem uma história. É, e aquilo, ele deposita uma lembrança emocional, né. Sim. Então a gente precisa ter um respeito, não tô falando que tem que ser acumulador e tá tudo certo, não é Não. isso, Mas né. uma coisa que eu reparo que quando há, é assim, dos cônjuges, Hum. É, cônjuges, vamos corrigir, cônjuge. vão partindo, a família para tentar aliviar a dor, acaba tirando tudo que lembrava aquela pessoa. É, Então, tira as fotos, limpa o guarda-roupa, limpa o quarto. E às vezes o que ele vai ter é aquelas memórias boas, sim, né, que vão trazendo aquelas, conexões com a pessoa e vai, uhum, na verdade, amenizando esse é. luto. Na realidade, esse trabalho que normalmente a gente faz é de incentivar a pessoa a ela ir se desfazendo. Tem uma você me fez lembrar agora uma organizer muito famosa de alguns anos atrás, que ela falava isso: "Quando você estiver dentro da sua casa, olhe para o ambiente, tudo que você tem. Aquilo que não te traz alegria não merece estar ali. Então é você que faz o processo. Isso é bom para mim?". Então, e às vezes, para evitar essa questão do acúmulo, né, na questão do luto, fala: "O que nós vamos falar sobre isso hoje? O que isso representa? Tá bem, você percebe se tá bem elaborado ou não, e nós vamos deixar isso aqui ou você quer desfazer? Essa camisa, tem tanta gente precisando". "Ai, mas essa", a gente escuta isso, né, Sim, "Mas sim. essa camisa ela ficava tão linda nessa camisa". Tá. E, Tá. acho que é Na hora esse, certa, então, né? No exatamente. respeito, Com né? respeito. E não o que você falou, que é uma grandíssima realidade, as pessoas: "Vamos tirar tudo pra mamãe não sofrer, vamos tirar tudo para o papai não sofrer". Espera, né, era O o que que é companheiro dele, sofrimento? exatamente, e era o Vamos companheiro dele ou dela, acho que isso precisa ser, né, um processo trabalhado aos poucos. Então, assim, porque até porque nesses momentos, talvez eles vivam diálogos internos que a gente não sabe. Exato. Tem muitas histórias que É eles o não diálogo com a contam. solidão, na Com a realidade, solidão. né? Porque você tá com o seu parceiro ali, você tá com aquele movimento. De repente você não tá mais,
você vai ter que enxergar essa solidão. É. E às vezes a gente vai, como a gente tá falando, a gente vai enxergar na terceira idade, mas a gente tá vivenciando ela o tempo. Em que É. momento que a gente tá se preparando pra solidão e transformando ela em solitude? Pô, peraí que agora até eu vou pensar. Que agora tem um momento que eu vou fazer. Cara, gostei da terapia na mesa agora. Então eu vou, peraí. Fale mais sobre isso. Mas é porque a gente acha que a solidão é algo muito distante, é algo de idade, é algo que vai ser inalcançável, mas ela tá o tempo todo com a gente. Ela tá no momento em que a gente decide não seguir o nosso propósito, fazer as nossas escolhas, aquilo que vibra na nossa alma, para, na verdade, satisfazer, às vezes, a família, satisfazer a sociedade, satisfazer algum pertencimento. E aí a gente esquece que a gente tá o tempo todo. E como que a gente tá fazendo esse trabalho? Né? A gente vai deixar para a última hora? É. Então, hoje eu vejo a questão da terceira idade um trabalho de última hora. Que é, Infelizmente, né, Caís? Infelizmente. 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 Porque se você começa esse trabalho agora, na sua melhor, assim, na sua idade em que você tá mais ativo, que você tá produzindo, que você tá podendo ainda, né? Porque eles já estão numa fase que eles são retirados até do trabalho. Né, eles são totalmente Uhum. reservados, não É. preservados, É né? até com aquela sensação que aí que surge a sensação de inutilidade, Sim, né? Eles ficam com isso, poxa, eu já não sirvo mais para trabalhar fora de casa, né? Por N situações, às vezes, né? Tem as sim, limitações. sim, lógico. E às vezes, quando a gente vai falar lá no etarismo, por exemplo, as pessoas, acontece isso mesmo antes de entrarem nessa fase aí de, né, que leva essa perspectiva, essa construção aí da solidão. Então, é interessante isso, porque É uma é uma construção, construção, e eu acho exatamente. que ela deveria ser na nossa vida toda. Eu vejo hoje crianças que a gente coloca o tempo inteiro elas para elas estarem fazendo alguma atividade. Então, ela sempre tem que estar ou no inglês, ou na escola, ou ela sempre tem que estar já nesse Uhum. campo de produção. É. Elas não conseguem ficar sozinha e criar um ambiente para elas. Elas não conseguem mais brincar, elas não conseguem mais parar a mente delas e criar algo novo diante Uhum. disso. Então, assim, se a gente já está fazendo isso com as nossas crianças, É. O que que a não gente sabe vê que também, às vezes, lidar com a é, frustração, que não sabe lidar com a solidão, porque já entra naquela polaridade totalmente negativa da solidão, né? Entra naquele exatamente. lugar assim, eu tô frustrada, não faço nada da minha vida, Não posso me frustrar, não né? posso ficar sozinho, não posso. E aí, a gente vê os idosos hoje sem esse trabalho também de uma vida inteira. Você tá falando muito da questão do hiperfoco, né? Da questão de estar sempre vivendo tudo aquilo, Todas as experiências, sendo muito né? estimulado numa cobrança, numa competitividade aí da vida online, né? E isso traz, se a gente pensar numa perspectiva futura, você fala, como que essa pessoa vai conseguir viver sozinho? Vai, né? O que vai acontecer? Não Vai vai. adoecer. Uhum. É o adoecimento. É E é uma um tendência. adoecimento que eu acho que a maioria das pessoas, se não trabalharem isso a tempo, vão passar, porque assim, o idoso, ele volta aonde? Nos traumas da É, infância e da adolescência. Ele sempre está se comparando aonde? Com o passado dele. Ele sempre está onde? No lugar que ele foi mais produtivo. Ele sempre está se é, comparando ali. exatamente. E aí que eu acho que também vem aquele limite, né, entre a solidão e a depressão. Sim, é o estímulo, a alimentação desses pensamentos mais intrusivos, esse hiperfoco no abandono, ou eu não sou mais querido, será que eu vou incomodar? Existe uma alimentação, né, desses pensamentos que leva ele a se isolar cada vez mais, né, que leva a a perda ou o declínio, na realidade, né, o declínio cognitivo, a questão da sociabilidade, que às vezes, como a gente disse anteriormente, não, os amigos já se foram, ou mudaram, foi morar com o filho em outro lugar. Então, ele está indo para uma outra perspectiva.
e vivenciar isso, estimular e olhar para si e dizer assim, cara, eu tenho uma história, eu construí uma história, ela precisa ser a minha base. Ela precisa ser honrada também por Exatamente, eu preciso ser todos, né? honrada. E pautar, trazer a pessoa para que essa base é sólida, né? Mas que é importante ela olhar para si com tudo aquilo que ela vivenciou, é ela, E é olhar ela. também para onde a sua família tá, as pessoas onde chegaram, que sempre teve um primeiro passo, Sim. né? A gente vê hoje, por exemplo, eu tenho oportunidades hoje como mulher que a minha avó não tem nem noção que ela poderia ter na vida dela. Mas ela deu o primeiro passo dela, né? E Uhum, aí minha mãe deu o segundo, meu avô deu o segundo, todo mundo foi uhum, dando e isso foi assim desencadeando toda essa ancestralidade, essa raiz, essa uhum. família, né? É, Então assim, a gente não esquecer de onde que a gente veio. é. Estimular essa condição de que é importante. Isso é Eles são importante. importantes, É, sem eles a gente não é. estaria aqui. Eu tô tentando lembrar aqui, caras, eu tenho essa dificuldade de lembrar o nome da pessoa, né? Do pós-Covid é um problema. Mas vamos lá. Em que ele diz, acho que até o Chico Buarque que fez uma música, se não me engano, e ele fala: Por que eu gosto de você? Eu gosto de você porque é você. Simplesmente porque é você. Simplesmente isso. Então, quando essa pessoa, nessa condição de uma solidão mais negativa, mostrar para ela que ela é importante pelo fato dela ser Só existir. simplesmente, exatamente, dela existir de ser ela, né? E que isso é importante, ela se apegar a isso. Não a ideia de que eu sozinha comigo me basto, mas eu sou importante. Eu realizei intimamente, tem coisas que é só a nossa consciência que vai nos dizer, né? Mas eu realizei aqui dentro, né, o que eu dei conta, o que eu consegui naquela Eu fiz o época. meu melhor em Exatamente. todo E tempo. às vezes eles acham que não é o melhor. Poxa, mas eu não tive muito sucesso com a minha família ou com o meu filho, porque tem esses pensamentos ruminantes também, né? Uhum. Eu falo, cara, você criou, deu escola, deu condições, esteve junto dentro daquilo que você podia, dei. Então o resto é com ele, o que você quer, Exato. né? Então essa questão aí até de ter consciência de que o fato do filho não ir visitar, ou o abandono, né, não é culpa dele, né? Não, Porque eles se sentem e culpados. tem o oposto também do abandono, que é a infantilização do idoso. É Tem aquela isso. que não deixa ele mais pegar um carro, mesmo ele já ainda conseguindo dirigir, né? É. Não deixar ele mais dirigir, não deixar ele mais ter autonomia para fazer as coisas dele, do Uhum. dia a dia, né? É. E tem uma infantilização também que acaba enrijecendo ainda mais, porque não produz conteúdo, vamos falar assim, né? A criatividade dele, mas também põe ele num lugar que ele é incapaz de abrir uma porta. É. E essa questão do filho, ela é tão importante que assim, é uma questão cultural, né? Tem o lance da Indonésia. É Indonésia que você estava me No dizendo aí? Vietnã, no Vietnã, cara, Vietnã. como que é isso? Você estava contando aí como que é isso Lá, dos filhos? o primogênito, ele não sai da casa do pai. Ele tem a obrigação de cuidar dos pais até o final. Do meio e o mais novo, se eles quiserem. Mas o primogênito, ele tem esse lugar de cuidar e eles fazem isso com tanto amor. Eles fazem Eles isso honram, né? eles honram e eles acham que assim, eles têm esse lugar de quanta honra eu tenho de poder cuidar dos meus pais. Eu sou Uhum. primogênito, eu sou o que tá assim alicerçando, sustentando, cuidando deles É. ainda. E eles fazem isso com amor. Eles Uhum. fazem. E se você vê os idosos lá, é assim, super bem cuidados, andam na rua, trabalham, tem as feirinhas deles, tem. E tudo senhorzinho assim, ó, de 80, Então, 90. cara, eu tô aqui pensando, né? Na minha família, meu irmão mais velho, eu não sou a mais velho, então meu irmão mais velho, ele... Vamos distribuir a senha aqui hoje em dia, porque tem isso, né? Não, A você gente fala... acaba distribuindo, né? Acaba Exatamente, entrando. dividindo e compartilhando a responsabilidade. Exato. E o que eu falo Que que é deveria importante também. é, Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que é. ela faz trilha comigo, ela tem 85 anos. Caracas! Trilheira.
É. A gente às vezes vai andar 200, 300 quilômetros, ela Cara, vai. você faz trilha de caminhar Ah, assim? a gente vai Caracas! para vários lugares. A gente foi para Aham. Alto Caparaó, já foi para Caravaggio. Tudo que fala em trilha, a gente tá. E ela Bacana. vai. E ela vai. Às vezes ela não consegue fazer os 20 quilômetros no dia, mas ela faz os 10 dela. E Olha ela não isso. deixa ninguém ajudar ela vai com a mochilinha dela, e ela sempre tá interagindo com todo mundo. E ela tem um filho no Chile, outro no Canadá, outro em São Paulo. Caracas. Ela mora sozinha aqui em Ribeirão Preto e ela pega o carro dela e, tipo assim, vou lá pro aeroporto visitar o meu filho no Chile. Ela vai de carro até lá, pega o avião e vai. Que maravilha! E vai para São Paulo. E coloca os netos, cada neto que ela tem, ela tatua no corpo. Vamos convidar ela para um bate-papo aqui, como que é isso, Ela né? chama Amélia, é uma pessoa, assim, que é muito legal, porque ela tem um lugar que, assim, ela não se vitimiza. Ela trabalhou até 2 anos atrás. Ela tinha uma clínica, ela era dermatologista, então ela tinha uma clínica. Até 2 anos atrás ela ainda estava trabalhando, porque ela falou assim: não vou parar, não, tem um monte de coisa para fazer ainda, quero viajar muito, sabe? E ela é uma pessoa, assim, muito pra frente. Ela fala assim: eu deixo a chave da minha porta com a minha vizinha, porque se um dia estiver cheirando ruim, ela pode entrar porque eu fui. Deus! Ela é muito direta, não é aquela Meu coisa Deus. do tipo. E eu vejo que os filhos delas também não infantilizam ela. Então, eles sempre estão. Deixam ela viver da forma como ela Deixa ela acredita, né? Que viver. é importante pra ela. Às vezes ela fala assim: eu quero fazer uma trilha lá no deserto da Atacama. Ela avisa, pega o carro dela, vai no aeroporto, contrata o guia e vai. E ela sempre tá no meio de todo mundo, conversando. Ela é amiga da minha filha, que tem 12 anos. Então, assim, ela se interage. Ela não pegou essa idade, né? Essa terceira idade e falou assim: pronto, não quero, vou ficar aqui. Não. Ela vive a solidão dela no meio das pessoas. Até porque, assim, isso evita muitas coisas, tipo assim, a questão da saúde, né? Problemas cardiovasculares, imunológicos, depressão. É você viver a sua vida de uma forma, dentro do seu ritmo, é claro, Sim, de uma forma sim. mais intensa, ter atividades diferentes, se programar. Hoje tem tantas formas, né? Agenda, até aplicativo que não falta, ou um caderninho mesmo, anota, hoje eu vou fazer isso, bota lá na geladeira. Né, e dá um upzinho um dia de cada vez, fazer uma coisa É diferente. um dia de cada vez. E a gente engana os alemão, né? Lembra dos alemão? Em específico, as Hammer. Né? Então, assim, isso é muito importante até para a mente, para deixar essa coisa mais ávida da vida, né? E eu acho que é importante até para a gente finalizar aí, dizer que você não é inútil. Você não é invisível, né? Você não é invisível, você não é inútil. Não. Toda a construção que você fez da sua vida até esse momento, ela é tudo aquilo que você tem e te representa. Né? Então não deixe de ser você porque mora sozinho, ou porque de repente não pode mais correr, ou porque de repente não pode mais dirigir. O importante é saber quem você é realmente. Essa construção que é muito importante. Exato. Né? E isso, você é único. Porque às vezes a gente não se dá conta. Cara, você tem noção que pode ter uma outra pessoa com o mesmo sobrenome, com o mesmo nome, o mesmo cabelo, mas ainda assim você é um ser único. Nós somos únicos. Né? Então, se nós somos únicos, nós somos uma raridade. Né? E viver a vida nessa beleza que ela existe é olhar para frente. Então, pensar no que você quer fazer amanhã é muito importante, fazer essas escolhas. Exato. Planejar o dia de amanhã, planejar o próximo passo que vai. A vida não acaba. E não permita que a desesperança, que a sensação de inutilidade ocupe espaço na sua mente e no seu coração. Vá, por exemplo, ler para uma criança. Né? Vá visitar outras pessoas, ou seja num hospital, ou seja numa praça, vá, né? O pessoal até faz jogo de dama na praça. Sim. Vá a uma dança de salão. Né? Sabe que a dança ela é essencial e muito importante, ajuda muito quem tem osteoporose? Não Pois sabia. Natação, dança, eu falo, caraca, não sabia, ela estimula o fortalecimento, estimula e traz né? alegria, né? Estimula a imunidade, estimula Exatamente, ajuda na produção de serotonina e tá maravilhoso. Então, o mais importante, não se esqueça que a nossa vida ela é
única. E enquanto a gente estiver aqui respirando, você ainda tem condições e pode levar a vida de uma forma mais leve e junto. E junto com a gente. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Sim. Eu, Cláudia, E eu, Caísa, estaremos agradeço a oportunidade de estarmos aqui com vocês. estaremos sempre aqui de alguma forma, te lembrando que toda vida vale a pena. Sim, toda. É isso? E Fechou? aí?